seja o nome do Senhor, meus irmãos, por esse momento tão precioso de adoração na presença do nosso Deus. E agora nós, ainda em adoração, queremos nos debruçar na palavra do Senhor nosso Deus. Como foi anunciado no início do culto, esse mês de julho, nós decidimos trazer uma sequência de exposição que não estava aqui baseado no livro de Números, que é o livro que nós estamos estudando ao decorrer desse tempo. Iniciamos essa caminhada em Gênesis e estamos em Números. Hoje, com a graça de Deus, queremos estudar o capítulo 24. O que vimos até aqui, então? Vimos que a Bíblia ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo, 27 no Novo. Essas duas partes da Bíblia são chamadas de testamentos, e a primeira parte, que é o Antigo Testamento, ela se dedica a falar da história do povo de Israel, do povo de Deus. Nós temos os livros do Antigo Testamento que estão distribuídos em 4 grupos de livros: Pentateuco, que são os 5 primeiros. Nós temos depois os livros históricos, que são 12, poéticos, 5, e os proféticos, que são 17 livros. Chegamos então no Novo Testamento, e o Novo Testamento vai tratar acerca da vida e ministério de Cristo. Nós temos também 4 grupos de livros, que são os Evangelhos. Depois vem um único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Iniciamos então a maior parte do Novo Testamento, que é o gênero epistolar. As cartas são missivas com conteúdo doutrinário, dirigida a igrejas ou a pessoas. São 21 autores, 13 escritas por Paulo, 8 chamadas de epístolas universais ou gerais. Chegamos finalmente no único livro profético do Novo Testamento, diferentemente do Antigo, que tem 17, o Novo só tem um, que é o livro do Apocalipse. Nós estamos aonde especificamente? Nós estamos no 4º livro da Bíblia Sagrada, começando com Gênesis, que conta a história do começo e a origem de todas as coisas. São 50 capítulos. Depois vem o livro do Êxodo, com 40 capítulos, que conta a história da saída do povo do Egito e a chegada a Canaã. O livro de Levítico, que está entre Êxodo e Números, que é o livro que estamos, é o manual do culto a Deus estabelecido pelo próprio Senhor para o povo de Israel. E esse livro, o livro de Levítico, tem 27 capítulos, e ele se dedica a orientar acerca do culto a Deus, dos sacrifícios, das ofertas e assim por diante. Nós estamos no 4º livro, que é o livro de Números. Esse livro recebe esse nome porque nós temos 2 censos. Deus ordena que Moisés conte o povo por 2 vezes. Primeiro são os levitas, que são contados. Aliás, primeiro é o povo, depois são os levitas que são contados. Então, por isso que esse livro, ele recebe esse nome, que a tradução, que a Septuaginta deu a ele, Números, que quer dizer contagem. No hebraico, esse livro recebe o nome de Bereshit, que quer dizer no deserto. Então, esse livro ele vai tratar das histórias que acontecem durante os 40 anos de peregrinação no deserto. O povo sai do Egito, mas não vão diretamente para Canaã. O povo passa nada menos do que 40 anos peregrinando no deserto. E durante esse período, o povo vivenciou muitas experiências com Deus. E essas experiências estão registradas no livro de Números. E uma delas diz respeito à presença de um profeta que não fazia parte do povo de Deus. Ele era da Mesopotâmia. O seu nome era Balaão, ou é Balaão. E a história de Balaão, ela começa no capítulo 22. E qual é o contexto? Balaque era rei de uma nação chamada Moabe. O povo de Israel, para chegar em Canaã, eles teriam que passar pelo território de Moabe. E o rei Balaque não queria dar passagem ao povo. Ele não tentou impedir por meio bélico. Ele sabia que Deus havia dado vitória ao povo de Israel ante poderosas nações cananeias, como o próprio Og, que era rei de Bazã, e nós temos outros
relatos miraculosos de milagres que Deus realizou pelo seu povo aqui nessa jornada. Então Balaque, ele não se apropriou desse expediente da ameaça ou então da guerra, porque ele sabia que não venceria. O que é que então ele decide fazer? Ele decide contratar um profeta que era conhecido naquela época, que tinha uma certa determinada fama de alguém poderoso, que falava com os deuses, que os deuses o atendiam, e ele então decide contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E há uma lógica aqui nesse plano de Balaque. Balaque imaginou o seguinte: se eu conseguir que o profeta amaldiçoe esse povo, então esse povo não terá o favor do seu Deus. E se eles não tiverem o favor do seu Deus, então eu conseguirei vencê-los, eventualmente numa batalha, numa guerra. Então ele contrata Balaão. Só que acontece inúmeras situações, até aqui o capítulo 24. Primeiro, Balaão vai consultar a Deus, e Deus diz o que para ele? Não vá com esses mensageiros de Balaque, porque eu não quero que você amaldiçoe o meu povo. E aí, Balaque não desiste e envia novamente uma comitiva, e nesse segundo momento, Balaão diz o quê? Olha, fiquem aqui essa noite, porque eu vou novamente falar com Deus, quem sabe ele mude de ideia e deixa eu ir com vocês. E é exatamente isso que acontece. Parece uma certa contradição da parte de Deus, mas não é nenhuma. Na verdade, na primeira resposta, Deus estava mostrando a sua vontade absoluta e soberana. Não é para você ir. Na segunda, é como se Deus dissesse assim para ele: já que você quer ir, então vá. Eu vou permitir que você vá, mas fique ciente que não é minha vontade. E Deus dá ainda uma segunda ordem. Deus diz: olha, você poderá até ir, mas você falará aquilo que eu te disser para falar. Balaque vai, Balaão, vai. E no meio do caminho nós temos aquele episódio pitoresco da jumenta que fala. A jumenta abre a boca, porque Deus abre a boca da jumenta, e ela fala quando Balaão a espanca pela terceira vez. Porque a jumenta, ela estava vendo o anjo do Senhor na frente, e ela tentou se desviar por 3 vezes. Na terceira vez, ela se deita, imprensa o pé de Balaão, e ele fica tomado de ira, e ele então espanca a jumenta, e aí Deus abre a boca dela, e ela diz: por que você está fazendo isso? Você não está vendo o anjo do Senhor com a espada desembainhada na nossa frente? E aí os olhos de Balaão se abrem. Isso prova para nós o quê, meus irmãos? Que Balaão estava cego pela cobiça. Ele realmente queria amaldiçoar o povo. Ele não tinha planos de obedecer a Deus. Porque Deus não faria isso se Deus soubesse que o seu coração estava inclinado a obedecê-lo. Então, diferentemente de nós, que não conhecemos as intenções do coração do homem, Deus conhece os nossos corações. Deus sabia quais eram as motivações de Balaão, que realmente era pelo prêmio, pelo preço que foi oferecido a ele, ele queria realmente amaldiçoar o povo, de alguma forma, receber a recompensa. Por isso que acontece tudo isso. Finalmente, Balaão chega na presença de Balaque, e aí nós chegamos no capítulo 23. Né? Quando nós chegamos no capítulo 23, Balaque prepara todo um cenário para receber o profeta famoso, e Balaão então orienta Balaque o que fazer. Deveria subir no monte, oferecer 7 sacrifícios, né? Aliás, 14, né? Sacrifícios, e depois de todo esse sacrifício, Balaão iria declarar as palavras. E quando Balaão abre a boca, certamente com a intenção de amaldiçoar, o que é que ele faz? Ele abençoa o povo. Então, Balaão faz a primeira tentativa. No capítulo 23, nós temos, então, a primeira vez em que ele abençoa o povo de Deus. No capítulo 23 ainda, a partir do verso 13, nós temos a segunda vez em que Balaão abençoa o povo de Israel. E certamente, Balaão tinha a intenção, como eu já frisei aqui para os irmãos, de amaldiçoar e não de abençoar. Mas em vez de amaldiçoar, ele faz bendizer o povo de Deus, bendizer o povo do Senhor. Balaque vai mudando de lugar porque ele julga que era um lugar que estava errado.
não era o lugar certo. Então ele muda Balaão de lugar, oferece novamente sacrifício, mas nada dá certo. Nada dá certo. Porque, meus irmãos, se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Mas se Deus for contra nós, ninguém poderá ser por nós. Ninguém poderá. Então, não adianta chamar o Chapolin, porque não vai funcionar. Você vai sentir o peso da mão de Deus. Certamente não é algo bom para que aconteça. Então é isso que acontece. Aí chegamos finalmente no capítulo 24. Eu contextualizei aqui para os irmãos lembrarem, porque já faz algum tempo que nós paramos essa caminhada expositiva. Então, esse capítulo, ele vai destacar algumas doutrinas cristãs que são muito relevantes. Primeiro, o capítulo vai destacar a soberania de Deus, porque Deus usa alguém que não era a melhor escolha de Deus. Certamente Deus não escolheria Balaão, mas Deus usa Balaão, esse homem controverso, esse homem ganancioso, mas Deus o usa para quê? Para abençoar o povo dele, porque a vontade de Deus está acima da vontade humana. Os planos de Deus estão acima dos planos humanos. Nós vemos também nesse texto que Deus ele utiliza as circunstâncias e pessoas, mesmo contra a vontade delas, para cumprir os seus propósitos. Ninguém conseguirá contrariar os propósitos de Deus. Ninguém conseguirá contrariar os planos de Deus. Fica claro, meus irmãos, e à medida que nós avançamos no texto sagrado, fica evidente e comprovado que Balaão, ele tinha más intenções, ele queria realmente prejudicar o povo de Deus para receber toda a recompensa prometida por Balaque. Mas Deus, ele usa esse profeta, não para que a vontade do profeta prevalecesse, mas que a vontade de Deus fosse estabelecida. Que Deus grande é o nosso Deus. Que Deus poderoso é o nosso Deus. É o Deus que confunde o homem. É o Deus que dobra o homem à sua vontade e ao seu querer. E não há nada, e não há ninguém que possa se interpor ante esse Deus. Não há. Não há, meus irmãos. Então o capítulo, ele, além de mostrar claramente a soberania de Deus, o poder de Deus sobre pessoas, sobre nações, mostrando que os seus propósitos, eles irão permanecer, que ninguém poderá frustrar os planos de Deus. O capítulo 24 também vai trazer uma promessa muito gloriosa, porque essa promessa, ela transpassa esse tempo. Não era uma promessa apenas histórica para o povo de Israel ou para essa geração ou uma geração futura, mas essa promessa, ela é um vislumbre do Messias, do reino do Messias. Então nós temos aqui no texto uma figura muito clara da manifestação do reino de Cristo que viria, que aconteceria quando todas essas promessas aqui se cumprem cabalmente, não só na vida do povo de Israel, mas na vida do povo de Deus, isto é, o Israel espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o capítulo 24, ele é constituído basicamente de duas profecias abençoadoras para o povo de Israel. A primeira vai do versículo de 1 a 14. E a segunda vai do versículo 15 ao versículo 25. Possivelmente não teremos tempo hábil para concluir todo esse capítulo, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para mais uma bênção proferida ao povo de Deus por meio de Balaão. Essa, na verdade, é a terceira bênção que Balaão profere para o povo
de Israel. Eu chamo a sua atenção logo para os primeiros versículos desse capítulo, versos 1 e 2. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Os irmãos percebem que realmente Balaão tinha a intenção de amaldiçoar, porque o versículo 1 deixa isso evidente. Ele supõe isso. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse Israel. Mas, meus irmãos, ele sabia desde o começo que a intenção de Deus era essa. Que a vontade de Deus era que ele abençoasse o seu povo. Deus disse isso para ele. Primeiro, Deus disse que ele não deveria ir com aqueles mensageiros para amaldiçoar o povo. Depois, em segundo momento, Deus diz o que para ele? Vá, mas só diga o que eu te mandar falar. Então ele estava insistindo até então, lutando com Deus para que a vontade dele prevalecesse ante a vontade de Deus. E sabe, irmãos, muitas vezes nós também agimos dessa forma. Mesmo sendo povo de Deus, muitas vezes nós insistimos para que a nossa vontade prevaleça sobre a de Deus. Nós julgamos, às vezes, que a nossa vontade é melhor do que a de Deus. Porque nem sempre a vontade de Deus ela é confortável para nós. Às vezes a vontade de Deus, ela vem com um preço, ela vem com renúncia, ela vem com abnegação, e nem sempre estamos dispostos a nos rendermos, a nos humilharmos, a nos entregarmos ao plano de Deus. Balaão, ele mostra isso. Ele estava lutando até aqui. Até esse momento, ele lutava com Deus. Ele lutava com o Senhor, para que a vontade dele prevalecesse ante a vontade de Deus. Mas, finalmente, nós temos a rendição de Balaão. Balaão conclui que não dá para lutar com Deus, que não dá para prevalecer com Deus. E ele decide, então, se render. Ele decide se render ao plano do Senhor e à vontade de Deus. Então, isso fica muito evidente aqui no versículo 1 do capítulo 24. Então, esse versículo, ele mostra também que Balaão, ele não recorreu à magia como das outras vezes. Você percebeu isso? O texto diz que, não como das outras vezes, ele não vai ao encontro de agouros, ou seja, ele não se apropria de métodos, né, de agouros e feitiços para conseguir alcançar o seu objetivo. Não. Agora Balaão, ele decide ouvir o Senhor e falar e fazer tudo o que Deus havia mandado ele fazer. Isso mostra, isso prova para nós que todos os sacrifícios que foram oferecidos até aqui, capítulo 22, verso 40, capítulo 23, versículo 2, capítulo 23, versículo 14, versículo 29, vão nos relatar acerca de vários sacrifícios que foram oferecidos. Isso mostra o quê? Que nenhum desses sacrifícios foi para o Senhor Deus, mas foi na tentativa de dar certo o plano de Balaão e, evidentemente, o plano de Balaque. Então, Balaão deixou de praticar os seus atos de magia quando o poder da palavra do Senhor veio sobre ele. Eu acredito que a expressão que faz toda a diferença aqui é a que está no final do verso 2. O Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito de Deus veio sobre ele. Mas isso, meus irmãos, nos remete a uma observação pertinente. Devemos ter muito cuidado com o misticismo. É muito comum na sociedade brasileira, no meio evangélico, as pessoas serem guiadas por profecias,
por revelações. Não é assim? É muito comum isso. Em muitas igrejas não existe espaço para as Escrituras. A palavra de Deus, ela não tem a primazia em muitos púlpitos Brasil afora. Por que não dizer mundo afora? Mas vamos falar mais da nossa realidade, né? Do que nós conhecemos e entendemos. Então, em muitos púlpitos Brasil afora, as Escrituras não têm a primazia. A palavra de Deus, ela é apenas um meio para um fim. A palavra de Deus, ela é apenas um acessório, diga-se de passagem, que pode ser descartável, porque as pessoas estão muitas vezes se juntando para ouvir o profeta falar. O que Deus tem a mim dizer? O que o profeta tem a revelar? Qual é a revelação de hoje? E quando não há esse tipo de manifestação no culto público, as pessoas saem tristes. Elas saem desanimadas. E o que é que se escuta? Hoje, Deus não manifestou o seu poder. Não é assim? Hoje não houve unção. Não houve o poder de Deus ali porque não houve manifestação. Então nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com esse tipo de postura, porque isso certamente levará as pessoas ao misticismo. E isso não irá distingui-las em nada de Balaão, que se apropriava desses expedientes para alcançar os seus objetivos. E é lógico, meus irmãos, eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos que nós acreditamos na manifestação do Espírito. Amém? Nós cremos nos dons espirituais, cremos que eles são para hoje, para o nosso tempo, são necessários. Devemos, inclusive, buscá-los, porque a Bíblia, ela nos orienta a buscar os dons espirituais. Paulo, em 1 Coríntios 14, diz que nós devemos orar pelos melhores dons. Que dons são esses? Dons que edificam a igreja, o corpo de Cristo. Então, sim, e deve existir espaço para os dons espirituais. Eu digo também que nós não devemos desprezar a experiência. A experiência com Deus, ela faz parte da vida cristã, da nossa caminhada de fé. Mas o cristão jamais poderá guiar a sua vida por experiências. Os irmãos estão entendendo, amém? Você não pode. Você sim deve ter experiências com Deus, mas essas experiências, elas não são normativas. Eu não posso usar uma experiência pessoal ou até coletiva para estabelecer uma norma ou uma doutrina, porque a igreja deve caminhar à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Então, cuidado com meios que são muitas vezes usados por aí afora para as pessoas sentirem a presença de Deus. Eu acredito que o problema não está no ambiente, mas está no coração da pessoa. Porque se não houver uma prática de devoção a Deus como hábito na sua vida, você sempre irá necessitar de pão e circo, de animadores de plateia, para fazer você sentir uma emoção e não uma experiência espiritual. Esse fato ocorrido aqui reforça a verdade que a vontade de Deus sempre prevalecerá sobre os projetos humanos. Então, quando alguém se posiciona para ouvir a Deus sinceramente, o que é que acontece? Deus fala. Balaão finalmente parou de tentar manipular e simplesmente declara o que Deus havia revelado. A relutância em reconhecer a verdade, ela mostra para nós o quanto a natureza humana é inclinada à rebelião contra Deus, contra o Senhor. O ser humano, de forma natural, com a sua natureza, sempre irá de encontro à vontade de Deus. De nós mesmos, jamais nós iremos nos render.
iremos nos dobrar. Não, meus irmãos, de nós jamais. Mas é o Espírito Santo agindo em nós, que nos dobra, que nos rende à vontade do Pai. Porque de nós mesmos, nós lutaremos até o fim, para que a nossa vontade, para que o nosso querer prevaleça. Mas louvado seja Deus, que Ele envia do seu Espírito sobre os eleitos. E esse Espírito, com poder e graça, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos vemos dobrados diante desse Deus, rendidos diante dEle. E orando, dizendo, eis aqui a minha vida, cumpra em mim o teu querer. Que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. E que este viver que eu vivo hoje, seja para a glória do Filho de Deus. É o Espírito que faz isso. É Ele que age em nossos corações. No final aqui do verso 2, nós temos essa expressão aqui curiosa, que eu já mencionei para os irmãos anteriormente. Veio sobre ele o Espírito de Deus. E eu preciso destacar para os irmãos que a vinda do Espírito Santo sobre Balaão não equivale à plenitude do Espírito Santo que vem sobre o povo de Deus. Nós precisamos entender que Deus é soberano e Ele pode usar quem Ele quer, meus irmãos. Mas o fato de alguém ser usado, ter sido usado por Deus, não significa dizer que esta pessoa é uma pessoa de Deus. Porque se assim o fosse, nós teríamos que dizer que a jumenta era de Deus. Porque ela foi usada para Balaão. E nem por isso ela deixou de ser jumenta. Entende? Então, o fato de Deus se manifestar e usar pessoas não significa dizer que essa pessoa é do Senhor, que ela pertence a Deus. E eu vou aqui citar um exemplo para os irmãos na Bíblia de algo nesse sentido. Se você puder ir comigo, João, Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 49. Na verdade, versículos 51 e 52. Mas começa o trecho no 49. João, capítulo 11, verso 51. Olha o que o texto vai trazer para nós. A história de um homem, e esse homem era inimigo de Jesus e era inimigo dos discípulos de Jesus. Mas olha o que é que ele diz acerca de Jesus. Sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Sabe quem é esse profeta aqui? Caifás. Caifás era nada mais e nada menos do que o sumo sacerdote na época de Jesus. Ele estava por trás de todo o plano para prender e matar Jesus. Foi ele que instigou os fariseus e escribas para perseguir a Jesus, porque Caifás era o líder do judaísmo no tempo de Jesus. Ou seja, ele era o inimigo de Cristo. Ele era o inimigo de Jesus. E o que é que esse homem faz aqui? Ele profetiza que Jesus morreria. Ele não morreria apenas pelos judeus, mas ele morreria pela igreja. Ele morreria pelo povo do Senhor. Ele morreria pelo povo de Deus. Então Deus, meus irmãos, Ele pode usar quem Ele quer. Deus pode usar quem Ele quer para que a sua vontade e os seus propósitos se realizem, se cumpram. Mas cuidado ao julgar alguém como piedoso, porque foi usado por Deus. Porque não é regra. Não é regra. Nós precisamos estar mais atentos a isso. E olha que nós fazemos parte de uma cultura que gosta muito do espetáculo, que gosta muito
do movimento. Por isso que as pessoas são tão enganadas. Vez e outra aparece alguém nas redes sociais, dizendo-se profeta, falando em nome de Deus, e depois que se investiga, se descobre que é um falsário, às vezes um estelionatário, alguém que engana, que ilude. Por quê? Por que ilude? Porque as pessoas não estão atrás da palavra, não estão atrás de conhecer o Evangelho, elas querem sentir, elas querem o movimento. Por isso que elas são enganadas. Então elas têm o que elas buscam. Se elas buscassem a palavra, aprender, crescer e conhecer o Senhor, elas não seriam enredadas como são. E às vezes, meus irmãos, determinadas situações que acontecem no nosso país mesmo, representam um desserviço ao Evangelho, vergonha. Nós ficamos com vergonha alheia ao ver determinadas notícias de situações que acontecem com pessoas que usam o nome de Deus, que deveriam estar honrando o nome do Senhor, mas estão escandalizando o nome do Senhor. Nós precisamos lembrar que um dos mandamentos de Deus para nós é que nós não podemos usar o seu nome em vão. Devemos santificar o nome do Senhor. Deus, ele vai cobrar caríssimo de pessoas que usam o nome de Deus, que escandalizam o Evangelho, que por causa do seu mau testemunho desviam pessoas da fé. A Bíblia diz que é necessário que o escândalo aconteça. Mas ai daquele que promove o escândalo. Ai daquele que promove o escândalo. Nos versos 5 e 6, Balaão ele compara o estabelecimento futuro de Israel em Canaã como fortes árvores crescendo perto de correntes de águas vivificadoras e como vales que se estendem até se perder de vista. Ele compara Israel aos cedros junto do rio. E por que essa comparação ela é relevante? Porque o cedro é uma árvore muito forte. O cedro é uma árvore que consegue florescer e crescer em um ambiente seco, em um solo seco. Então o cedro é um tipo de árvore que consegue se manter viva numa terra desértica, com pouca água, ou quase nada de água. Mas agora Balaão diz que o povo de Deus será como um cedro junto a correntes de água. Ou seja, não será apenas uma árvore, um cedro no meio de um deserto, mas será cedro junto a correntes de água. Imagina só, se o cedro plantado numa terra desértica, ele floresce, ele viceja, ele não morre, ele não murcha, quem dirá perto de uma corrente de água? É assim que ele compara o crescimento do povo do Senhor, o avanço do povo de Deus. Ele estava dizendo com essas palavras que ninguém poderia impedir o avanço do povo do Senhor. Ninguém poderia. O povo de Deus continuaria avançando, meus irmãos. Continuaria avançando. No verso 7, ele diz que águas manarão de seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes. Nós temos aqui a imagem de um homem com baldes, carregando, baldes cheios de água que transbordam. Antigamente, no interior, eu li sobre isso, antes que alguém especule. Antigamente, no interior, as pessoas usavam cambão. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão. Eu sei porque eu li, Então, antigamente, as pessoas usavam cambão, que é uma madeira, de certa forma grossa, e eles colocavam lá uma cava,
numa ponta e na outra, colocavam uma lata ou um pote numa extremidade e outro na outra, e iam para o açude ou para o rio, apanhar água e levar para casa, né? A imagem aqui era essa. É de alguém com um cambão levando água, né? E os potes, os cântaros estão tão cheios que a água transborda. Imagina só, meus irmãos. Isso aqui é uma ilustração. Isso aqui é uma imagem que fala de quê? De abundância, de prosperidade. Nós sabemos que a terra de Canaã ainda hoje é uma terra muito seca, muito árida, ainda hoje. Mas aquela terra é uma terra abençoada. Porque eles plantam e colhem em uma terra tão seca. Nós sabemos o que é a aridez, porque nós moramos numa região do país que é extremamente árida, não é assim? Extremamente árida. Imagina só, uma terra seca, com poucos veios de água, com poucas fontes de água. Mas o que é que Deus está dizendo aqui? Através de Balaão, que o Senhor abençoará esse povo. Que esse povo irá morar nessa terra seca, mas o Senhor os abençoará. Porque, meus irmãos, o segredo de uma vida vitoriosa não está na inteligência humana, na sua habilidade ou na sua força, mas está no favor de Deus para com a sua vida. O Senhor, quando falou com Abraão, o Senhor disse o que para ele? O Senhor disse que ele iria para uma terra e que o Senhor o abençoaria ali. E quando nós olhamos geograficamente falando, Abraão saiu de um paraíso porque Ur dos Caldeus era um lugar próspero. A Mesopotâmia é conhecida como terra entre rios. É um lugar extremamente frutífero, porque existe muita água. Deus tirou Abraão, desculpe, irmãos, é o sol. Hoje eu passei o dia virando concreto. Então, Deus tirou Abraão de lá, desse lugar. E o mandou para onde? Para uma terra desértica. Isso tem lógica, meus irmãos? Não há lógica humana nisso. Mas quem foi que disse que os milagres de Deus podem ser explicados? Quem foi que disse? Não há como você explicar. Porque milagre não se explica. E Abraão prosperou numa terra desértica. Porque o Senhor era com ele. Então o segredo não estava no lugar. O segredo estava na bênção de Deus. Na bênção do Senhor. O verso 9 declara o seguinte: benditos os que te abençoarem. Isso reforça a verdade de que Israel é o povo que tem a bênção de Deus. E isso é uma confirmação do que Deus falou com Abraão, lá no capítulo 12. Lembra? Verso 3? O Senhor diz que o abençoaria, e que abençoaria os que o abençoassem. E aqueles que o amaldiçoassem, ou seja, o desprezassem, eles é que seriam amaldiçoados. Porque a bênção de Deus repousaria sobre Abraão. Essa promessa se estende à igreja, que é o Israel espiritual de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Esse descendente aqui, ele está se referindo a Cristo. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, todas as promessas feitas para o povo de Deus por meio de Cristo, elas se cumprem na igreja, meus irmãos, que é o Israel de Deus. Então, a sessão ela vai terminar com Balaque furioso, e não é para menos.
Porque ele vai lá e contrata o profeta, ele insiste com o profeta para vir. Quando o profeta chega, Balaque vê os seus planos sendo frustrados. Todo o esforço que ele empreendeu não serviu de nada. Porque o esforço humano não pode fazer nada ante o poder de Deus. E aí Balaque fica furioso. Nós encontramos isso nos versos de 10 a 13. Ele vai dizer assim para Balaão: eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que tu os abençoastes estas 3 vezes. Então, Balaque se revolta e ele despede Balaão sem nenhuma recompensa. Qual é a aplicação, caminhando aqui para o fim, que nós podemos fazer? Que nenhuma riqueza vale mais do que obedecer a Deus. Amém? Nenhuma riqueza humana vale mais do que obedecer a Deus. E eu digo mais: mesmo que o mundo tente comprar ou corromper você para demovê-lo ou demovê-la da verdade, nós, os servos de Deus, não podemos ser vendidos. Não. E eu quero concluir com uma pergunta para a sua reflexão, para você ir para casa pensando: você está tentando ouvir Deus ou apenas buscando o que você deseja? Pense bem sobre isso. Reflita sobre isso. Você está sinceramente buscando ouvir a voz de Deus e preparado para que o falar de Deus vá de encontro à sua vontade? Ou você está buscando a Deus apenas para que Ele realize o que você deseja? Para que Deus se dobre à sua vontade. Que, meus irmãos, não possamos agir como Balaão. Não tente lutar contra a vontade de Deus. Não tente. É muito perigoso. E há um preço caro a se pagar para aqueles que lutam contra a vontade do Senhor. Eu lembro-me de um texto, do texto que Paulo diz, que o Senhor diz para Paulo, né? Ai daquele que tenta recalcitrar contra os meus aguilhões. Em vão. É igual um peixe que cai na rede, que fica se debatendo, tentando escapar, mas jamais você poderá fugir da presença de Deus, da vontade do Senhor. Não transija com o erro. Não tolere o pecado. Nós, servos do Senhor, precisamos assumir um compromisso de santidade e consagração, porque vale muito mais agradar a Deus do que aos homens. Amém, meus irmãos?